Em 1951, a charmosa vila de Pont-Saint-Esprit, no sul da França, viveu um fenômeno inusitado e assustador. De um dia para o outro, os moradores começaram a ter alucinações e sintomas psicóticos. Alguns pularam de janelas, outros tentaram botar fogo no próprio corpo. Uns ouviam vozes, outros sentiam que a boca estava cheia de cabelo, outros perderam o equilíbrio e não conseguiam controlar seus movimentos. Alors il est évident que quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Et ma jeune fille avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout. Dezenas de moradores foram internados em hospícios e colocados em camisas de força. Ao menos 5 morreram. Uma reportagem do jornal inglês The Telegraph descreve alguns dos sintomas e cita artigo da revista Time publicado na época do ocorrido. Um homem tentou se afogar gritando que sua barriga estava sendo comida por cobras. Um menino de 11 anos tentou estrangular sua avó. Outro homem gritou: "Eu sou um avião", pouco antes de pular de uma janela. Pacientes se debatiam violentamente em suas camas, gritando que flores vermelhas estavam brotando dos seus corpos, que suas cabeças estavam virando chumbo derretido. Por décadas, suspeitou-se que o problema teria vindo de um fungo alucinógeno que contaminou a massa de pão de uma padaria local. Hoje, contudo, ao menos 2 livros propõem uma teoria muito mais macabra e bastante plausível sobre o que ocorreu em Pont-Saint-Esprit. Seus moradores teriam sido intoxicados propositalmente com LSD em um experimento da CIA conhecido como MK-Ultra. O que fundamentou ambos os livros foram documentos secretos da própria CIA, até então desconhecidos, obtidos através do mecanismo de acesso à informação conhecido como FOIA, Freedom of Information Act. Um desses livros é Um Terrível Engano, do jornalista investigativo norte-americano Hank Albarelli. O outro livro é Os Médicos da CIA, de autoria do especialista em psiquiatria e manipulação mental Colin Ross. Apesar de virtualmente desconhecido no Brasil, o MK-Ultra é um dos experimentos mais infames do mundo. O seu objetivo principal era descobrir o quanto seria possível controlar a mente humana e comandar pessoas a cumprir ordens contra sua própria vontade. Vários foram os métodos usados para esse controle da mente e lavagem cerebral: tortura, drogas, choques elétricos, eletrodos subcutâneos, privação sensorial e hipnose. Um dos métodos foi o uso de LSD, ou ácido lisérgico, um alucinógeno que foi administrado sem o consentimento das cobaias humanas. Ele foi testado inclusive em soldados do exército norte-americano. No aterrador e obrigatório livro A Doutrina de Choque, a Ascensão do Capitalismo do Desastre, Naomi Klein conta como a CIA ordenou a destruição de todos os documentos do MK-Ultra. Isso teria ocorrido especialmente para cobertar o envolvimento do chefe do programa, Sidney Gottlieb, na morte de um agente da CIA, Frank Olson. Apesar da ordem de destruição, alguns dos arquivos do MK-Ultra escaparam, e serve hoje para dar uma ideia do tipo de atrocidade que foi quase completamente eliminada da história oficial. O documentário Os Experimentos Secretos da CIA fala de alguns desses documentos e mostra imagens mantidas em segredo por décadas. Não são apenas animais, touros e macacos, por exemplo, que são torturados em frente às câmeras. É possível também ver pessoas sendo submetidas a experimentos que dariam inveja em Joseph Mengele. O documentário mostra alguns sobreviventes prestando depoimentos à Comissão Rockefeller, encarregada em 1975 de investigar atividades da CIA depois que uma reportagem do New York Times revelou atividades ilegais da agência. Uma das sobreviventes do MK-Ultra, Karen Wetmore, descreve coisas quase inimagináveis, como a eliminação de memórias através de choques químicos para que a CIA conseguisse trabalhar no seu cérebro como uma tábua rasa, um lugar onde o seu passado e história pessoal pudessem ser fabricados. Ela escreveu um livro contando suas experiências, Sobrevivendo ao Mal, os experimentos de controle da mente da CIA em Vermont. Karen foi por anos considerada louca, mentirosa, fantasiosa. Muitos custaram a acreditar que ela foi internada no hospital psiquiátrico contra sua vontade e sem ter qualquer problema mental.
Como ela diz nas suas memórias, ao ser internada à força, a primeira coisa que tiram de você é a credibilidade. Mas o governo acabou pagando uma indenização para Karen e serviu mais do que uma compensação financeira, serviu também como confirmação dos seus relatos. Em outubro de 1995, o presidente Bill Clinton fez um pedido público de desculpas por experimentos científicos conduzidos pelo governo americano. Of embarrassment, and that was wrong. Those who led the government when these decisions were made are no longer here to take responsibility for what they did. E executados por algumas das instituições mais respeitadas do país. Nesse discurso, Clinton se referia principalmente a experimentos radioativos e sua sinceridade é quase constrangedora. Milhares de experimentos patrocinados pelo governo aconteceram em hospitais, universidades e bases militares. Alguns desses experimentos foram antiéticos, não apenas pelos padrões de hoje, mas pelos padrões do tempo em que foram realizados. Eles falharam tanto no teste dos nossos valores nacionais como no teste de humanidade. Em um experimento, cientistas injetaram plutônio em 18 pacientes sem o seu consentimento. Em outro, médicos expuseram pacientes indigentes com câncer a doses excessivas de radiação, um tratamento do qual é virtualmente impossível que eles pudessem se beneficiar. O relatório também demonstra que esses e outros experimentos foram aplicados precisamente nos cidadãos que mais contavam com a ajuda do governo, os destituídos e os gravemente doentes. Mas os ingredientes não foram os únicos. Integrantes do Exército, exatamente aquelas pessoas com os quais nosso governo mais conta, também foram usados como objetos de teste. Clinton admite que em muitos casos, ou melhor, em casos demais, as cobaias humanas foram privadas até do direito ao consentimento informado. Americanos foram mantidos no escuro sobre os efeitos do que estava sendo feito com eles. Esse engodo foi além dos sujeitos de teste propriamente ditos. Ele incluía suas famílias e o povo norte-americano como um todo, pois esses experimentos foram mantidos em segredo. O presidente vai ainda mais longe no seu pedido de desculpas e diz que não houve razão de segurança nacional que justificasse aquele sigilo. Segundo o presidente, os experimentos foram encobertos pelo simples medo da vergonha. A destruição dos documentos do MKUltra, contudo, não parece ter sido fruto apenas da vergonha, mas pode ter tido uma razão ainda mais nefasta no poço sem fundo da sordidez moral. É sabido que o LSD foi usado em guerra biológica e em artigo que fala do caso de Pont-Saint-Esprit, a BBC menciona isso como fato estabelecido. É bastante sabido que cientistas de guerra biológica em todo o mundo, inclusive na Grã-Bretanha, estavam fazendo experimentos com LSD no começo da década de 1950, uma época de conflito na Coreia e aumento das tensões da Guerra Fria. Mais um dos documentos que sobreviveram ao apagão da CIA sugere que a ordem de destruição tinha o objetivo de esconder algo que nunca foi explorado na Comissão Rockefeller, porque só veio à tona em 2009. Como conta a BBC, um dos documentos da CIA obtidos através da Lei de Acesso à Informação tinha um título excessivamente sugestivo: Pont-Saint-Esprit e arquivos de F. Olson. SO Spam/Operação, França, inclusive Olson. Arquivos de inteligência. Carregar a mão para Belling. Dizer a ele que se certifique que isso será enterrado. Suspeita-se que esse Belling seja David Belling, membro da Comissão Rockefeller e da Comissão Warren, que investigou o assassinato de John Kennedy. Belling morreu aos 70 anos em uma suposta queda em um quarto de hotel, como conta uma nota do New York Times. Frank Olson também morreu numa queda, mas do 10º andar. Havia outro homem com ele no quarto quando Olson supostamente cometeu suicídio. Em um artigo do New York Times, o conhecido colunista Michael Ignatieff elocubra sobre a morte de Olson, baseado em testemunhos do filho do então agente da CIA. A série Wormwood, dirigida pelo documentarista Aaron Morse, também trata desse suposto suicídio. Para o jornalista Albarelli, o surto psicótico que contaminou a vila na França resultou de um experimento secreto da CIA e do Departamento do Exército Norte-Americano, SOD, ou Divisão de Operações Especiais, sediado em Maryland, no Fort Detrick. E Frank Olson trabalhava lá, no SOD. O projeto MKUltra mostra até onde os organismos de poder são capazes de chegar para obter o que desejam.
Lembrando que isso não ocorreu em uma ditadura, mas em um país que se orgulha de ser o defensor da democracia no mundo. E agora fica a pergunta: haverá experiências semelhantes em outros lugares que ainda não conhecemos? Pois é, né? Estados Unidos da América. O mesmo país que, olha lá, os nazistas, os alemães, o que eles estão fazendo, que coisa horrível. E era realmente horrível, né? Aquele Joseph Mengele fazia experimentos tenebrosos. E depois ainda veio viver, morrer e ser enterrado aqui no Brasil. Mas a questão é, enquanto acusava os nazistas, nossa, os caras são... Eles estavam fazendo coisas iguais, né, na própria América. Então, a gente vive numa gigantesca mentira, né? Depois disso, a LSD se tornou bem popular e veio toda aquela libertinagem ali, década de 60 e 70, né? E até o John Lennon falou, né, que debochando da CIA, temos que agradecer a CIA e o exército americano. Eles criaram algo para nos controlar e acabou nos dando liberdade, né? É o que ele falou sobre o LSD. E oficialmente o MK Ultra foi enterrado, foi encerrado, né? Mas a gente sabe que continuam outros projetos da mesma maneira, porque eles têm essas obsessões. Eles querem, de alguma forma, controlar, né? Ter o controle sobre todos. E então é isso. Reflitam sobre isso aí, o MK Ultra. Se quiser saber algo sobre o MK Ultra, é bom buscar lá fora reportagens, porque pouca coisa é dita aqui no Brasil. Beleza? Até mais, um abraço.